salve, rapaziada. A gente vai estar reagindo aqui o que o pessoal do Sport TV falou sobre o Fluminense. Vitória do Fluminense sobre o Grêmio, 2-1. Vamos tá vendo. Os números, o que me chama atenção é desempenho. É a maneira com que o Fluminense consegue se impor diante de rivais. Independentemente do nível técnico dos rivais, o Fluminense consegue se impor e consegue jogar um futebol de muita qualidade. E eu estou com uma expectativa muito grande para o Fluminense nessa temporada, porque é um time que já terminou ajeitado no final do ano passado e vem conseguindo se reformar com boas peças. Então, por exemplo, você olha para o time do Fluminense ontem, Arana, por exemplo, que chegou e todo mundo imaginava que, e eu imagino que vai ser titular da posição. Não, pra mim também, eu acho. O Arana não entrou ontem. O Arana ficou no banco, até porque o René participou diretamente dos 2 gols. Ele jogou os 2 últimos jogos e tem um jogo contra o Botafogo agora também. Eu penso que é isso, eu penso igual você. Mas mostra, de certa forma, a força do elenco. Até porque o René jogou e jogou bem, né? Então é isso que eu tô falando. Participou dos 2 gols, diretamente dos 2 gols, só que o cara que em tese era para ser na minha opinião, o titular da posição, sequer entrou no jogo. Perfeito. Ontem estava no banco o Ganso, estava no banco Savarino, o próprio Santi Moreno, que foi muito bem no Clássico, tem jogado bem. Então, um jogador que no ano passado teve baixíssima minutagem, esse ano começa muito bem. Então, a gente está falando de um time que terminou muito bem, muito certo no ano passado e vem conseguindo acrescentar excelentes peças de qualidade para esse ano. Então, eu não me recordo. Pode ser só uma coincidência de que o Zubeldia está assim, com 13 jogos, 13 vitórias. É que eu não me recordo que era assim antes dele. Não, assim... mandante tão implacável. Não. A gente pode discutir com relação ao que precisa melhorar quando joga fora de casa. Você diz no futebol brasileiro um mandante tão implacável. Não, o Fluminense com o Renato. Sim. Não era. Não era. Ganhava a maioria dos jogos em casa, mas... Como a maioria dos clubes, Assim, eu acho que tem alguns fatores aí. Primeiro, o time é organizado. Né? O Zubeldia conseguiu, desde que ele chegou ao Fluminense, fazer a equipe desenvolver coletivamente em vários aspectos. Inclusive, o último jogo do Renato é em casa pro Lanús, na Sul-Americana. Um revés, né? Eliminação. É um Fluminense muito concentrado, sobretudo nos jogos dentro de casa. Você percebe isso, cara, é nítido. A entrega de jogadores em campo, o foco, a forma como eles se comportam para se impor contra adversários, como o Pedro falou, até mais qualificados tecnicamente. E qualidade individual de peças que chegaram ali e resolveram alguns problemas do time. Por exemplo, o Ganso estava lesionado na temporada passada. O Fluminense sentiu falta desse jogador ali. O Lúcio Acosta chegou jogando muita bola. Ele demais. Se mantiver bem fisicamente, vai brigar para ser um dos melhores meios do campeonato. K9 se adaptou rápido ao Fluminense, né? Não acho que seja um primor tecnicamente, mas é um jogador... Ajuda demais sem bola. Cara, é que as duas pontas do Fluminense ajudam demais. Muito, cara. Tanto o Serna como o Canóbio, parece que assim, os caras correm o tempo todo, tiver que defender, defende sem problema nenhum, atacam. Então eles ajudam muito, principalmente no setor defensivo. E assim, para atacar são 2 caras muito rápidos. Então, de repente, exatamente, são rápidos, são velozes, são fortes fisicamente. Então, de repente, você tem um jogo que tá meio difícil, né? Aí você pega um contra-ataque, uma bola longa, os caras conseguem chegar, sabe? Assim, tanto o Serna como o Canóbio foram 2 contratações do Fluminense, assim, que caíram como maluco. Vamos pegar os melhores momentos e a gente fala em cima do jogo, das virtudes do Fluminense e das deficiências do Grêmio também, que já vinha de derrota pro Aí Inter. é o seguinte, Zé, que é nítido que são times em estágios diferentes. Muito diferentes. Natural, né? Até, né? O Grêmio tá treinando há menos de um mês, como várias... Você diria que quando o Fluminense deu uma aceleradinha, ele resolveu o jogo? Eu diria que quando o Fluminense teve um pouquinho mais de precisão. O Fluminense já dominou... O Fluminense dominou o jogo todo até fazer 2-0. No final, acho que deu uma relaxadinha. O Grêmio fez um gol, poderia deu um passo para trás. Exatamente. Aí esse passo para trás convida o adversário, o Grêmio faz um gol. E no Brasileirão... Exatamente, é complicado. Exatamente. Ele perdeu um gol depois, o Grêmio perdeu um gol. Poderia ter empatado. O gol finalização do Gustavo Martins. Mas o Fluminense demonstrou ontem, mais uma vez, uma deficiência que vem apresentando, inclusive no Campeonato Carioca, que é essa bola aérea. Exato. O Grêmio não conseguia construir, não conseguia criar, começou a chuveirar a bola na área, a partir do momento que começou a chuveirar a bola na área, começou a levar perigo. Isso. Até que as duas jogadas, o lance do gol e a jogada do quase gol do Gustavo Martins, são bolas de jogada... Eu acho que vamos Fluminense... lembrar um detalhe, né? Só saiu um cara chamado Thiago Silva da defesa. O James é muito bom zagueiro, ele fez um Brasileirão ótimo pelo Mirassol passado. Eu não vou mentir, assim, porque também seria liviano se eu acho o Freitas um bom jogador, só que não vive um bom momento, já tem um bom tempo. Porque eu acho o Freitas é até um bom jogador tecnicamente. É um cara que só que ele oscila demais. O Freitas tem que entender, alguém tem que falar com ele o seguinte: Freitas,
quando você pegar a bola e você errar um passe, que você tentar um passe difícil, o próximo passe, tenta fazer o simples. Toca a bola do lado. Ele é tão destemido que ele tenta um passe difícil, depois ele tenta outro passe difícil, ele acaba errando 2, 3 vezes seguidas, que fica em evidência. E claro, ontem, para mim, o gol do que o Fluminense toma também de bola aérea, como nós falamos aqui, é um erro entre Freitas e o próprio René. Os dois não conversam, não tem uma comunicação entre os dois, nenhum dos dois sobe, o cara vai lá, testa para o meio da área e o outro acaba fazendo o gol. Então, assim, eu acho que é um momento, assim como eu falei do Soteldo, que era um momento de repente, vem cá, calma aí, vou tirar você um pouquinho, você começa a fazer as coisas no treino, calma, respira, e daqui a pouco você volta a jogar novamente. É um momento de preservar um pouco mais o Freitas, porque tem errado e os erros têm ficado muito em evidência. Isso acaba abalando o próprio atleta, penso eu. Foi um erro que ele teve no Campeonato Carioca, né, que acabou virando o jogo, mas teve um erro, já teve erros ano passado. Então, assim, eu o vejo como um bom jogador, mas precisa entender o momento de arriscar, de fazer uma jogada difícil e o momento de jogar curto, de ganhar confiança. Para mim, o Fluminense, em termos de elenco, a cereja do bolo que falta é a questão do centroavante lá. Que gol perdido, hein? É absurdo, né? Que gol falta perdido. Esse 9, falta o centroavante lá. O John Kennedy, inclusive, ontem, o lance do primeiro gol, ele briga, ele faz o pivô. Assim, o John Kennedy tem O John Kennedy tem muito talento, ninguém discute isso. Só que eu acho que não é um jogador confiável quando você projeta uma temporada. Esse vai ser o meu 9. É isso. Então, acho que o Fluminense precisa desse 9. Até mesmo para eles começarem a fazer mais. Chegar um cara que é referência, mas, irmão, se eu ficar do jeito que eu tô aqui, esse cara vai jogar sempre, então tem que fazer mais. Concordo, é isso aí. Acho que falta um zagueiro ali para botar para ser o titular do lado do James ali. Acho que para o time do Fluminense ficar redondo, assim, pelo menos o time titular, né? Já que a gente está dizendo que tem boas peças de reposição também. Eu acho que são essas duas posições, mas o 9 é mais urgente. Quem chegou e estreou foi o 10, o Savarino. Vamos ver como é que foi o desempenho dos primeiros passos de Savarino com a camisa tricolor. Tá com a 11, né? O Fluminense. O 11 que faz a função de 10? Isso. Tem 3 10 aí nesse time do Fluminense, né? Savarino, o Ganso e a Costa. Tem 4, né? O próprio Soteldo é 10. Soteldo também. Ele entrou no jogo ontem a partir do lado esquerdo, né? O Ganso é mais centralizado, ele é a partir do lado esquerdo. Mas olha o 10 aí, o Ganso. Desculpa, lá, Ganso, ele foi mal. Lá Tirei a 10 de você, Ganso, foi mal. O Savarino é muito bom jogador. Muito bom. Ele já entrou, assim, 2 toques na bola, movimentação dele, velocidade, sabe, ataque no espaço, assim, faz muito bom jogador. Faz a bola andar, finaliza muito bem. Dá dinâmica, é rápido, cara, é muito bom. E ele vai dar muitas possibilidades para o Zubeldia, porque, por exemplo, você vai enfrentar um adversário que joga com muita velocidade pelos lados do campo. Provavelmente os titulares vão ser o Cerne e o Canóbio por tudo que a gente falou aqui. São jogadores que ajudam demais na recomposição no momento sem bola. Mas aí, numa determinada fase do jogo, a necessidade, você precisa ter um meia mais construtor, que possa jogar até junto com o Lúcio Acosta. De repente, ele jogando um pouco mais aberto. Você pode tirar um desses pontos e botar o Savarino. Sim. Numa necessidade de você rodar o time, dar um descanso para o Lúcio Acosta, o Savarino pode ser esse jogador para jogar numa faixa mais central. Você pode ter o Ganso junto com o Savarino jogando juntos. Então, assim, ele dá inúmeras... Eu citei aqui 3, 4. Ele dá inúmeras possibilidades para o Zubeldia de ir alternando o time de acordo com o adversário e de acordo com as necessidades dentro de um mesmo jogo. Você vê, cara, o Fluminense já tem laterais tranquilos para uma temporada, para o padrão do futebol brasileiro, meias em abundância para a média do futebol brasileiro, bons volantes, jogadores de lado. De Martinelli, Nonato, Hércules, a gente não falou de nenhum dos três. Bons volantes, jogadores de lado, falta mais um zagueiro e um centroavante. O salto que o elenco pode dar com esses nomes, que não é segredo para ninguém, o Fluminense busca. Tentou o Hulk, inclusive, para centroavante. E garotos também, Zé. Tem uns garotos aí que estão vindo também bons aí. Matheus, tem o Davi Melo, não sei se vocês conhecem o sobrenome aí. Tem uns volantes bons aí que a molecada está tendo oportunidade também aqui para preencher esse, sem dúvida nenhuma. E que sempre sai de lá. Exato, né? sempre Xerém é uma fábrica de jogadores, sem dúvida. O Zubeldia falou sobre a estreia do Savarino, dá uma olhada. Savarino tiene la particularidad de que si juega por izquierda, por el centro, por derecha, su juego no cambia. Es un jugador que suele driblear, que suele mirar al centro delantero y suele patear al arco. Entonces, jugando por derecha, por el centro o por izquierda, él puede lograr aplicar sus características, cosa que no es normal que un jugador se sienta cómodo en las 3 posiciones. Muito bem, Zubeldia.
E o gol do Lúcio Acosta, que foi muito bonito, né, nasce numa cobrança de escanteio no René. Vamos rodar a imagem? É um gol muito bonito. Tem 3 questões aí, né? É. Primeiro, a qualidade do René para dar o passe exatamente onde tem que ser. Segundo, a finalização do Lúcio Acosta, de quem pega muito bem na bola e está jogando muita bola. E terceiro, a zaga do Grêmio, que simplesmente olhou para a cobrança. Não tinha Então tá até um quarto. Ninguém no rebote do Grêmio. Mas você sabe que jogador isso tem- só. Não, então, Isso não, mas, tem mas acontecido é isso que eu tô pra caramba, falando. sabia, Assim, Felipe? A zaga Muito marca... time não tem colocado marcação jogador no rebote. Então, a marcação da cobrança de escanteio, seja ela mista, seja por zona, você tem que ter um jogador ali na proteção da saída da área. Exatamente. Porque, beleza, você protegeu ali, tá todo mundo protegendo, Sabe todo mundo quem era esse marcando, jogador ali cada na um com o origem? seu. Era o Edenilson. Tá cada Era o um- Amuzu, perdão, que ele tá aqui embaixo. Por quê? O Samuel Xavier Da vem cobrança aqui curta. pra induzir a achar que vem a cobrança curta. É, o E Eden- tira ele da entrada da O área. Edenilson é o que corre, que, se eu não me engano, ele corre com o Martinelli aqui. Ele É faz o movimento Amuzu, Martinelli. eu errei aqui, ó. Não, Tá aqui embaixo, aqui, ó. Exato. No bico aqui da grande área. isso aí. bico da grande Porque área. assim, por mais que a cobrança, por mais que vamos supor que não fosse uma jogada ensaiada do Fluminense, o passe do René pro Acosta. Mas vamos supor que o Acosta estivesse ali de trás, a bola tivesse sido levantada na área e alguém afasta. E a bola chega ali na entrada da área, de qualquer forma, seria um lance de perigo Cara, pro mas vou adversário. te falar, tem muito time que tá cometendo esse erro. Muito. Já fiz até análise. Não, pra e isso, né? uma coisa que funcionou é que os jogadores do Fluminense, a jogada ensaiada, né? Eles simulam que estão indo para a bola aérea, para a pequena área, então Induz, né? induz, o Empurra a Grêmio linha fica pra trás. esperando e aí deixa o Lúcio livre. Queria saber do Felipe, tecnicamente, se a bola ter vindo quicando, ter ganhado um pouco de altura, ajuda ou atrapalha a finalização? Ajuda. Ajuda, né? Principalmente pro Lúcio, que destro, então ele só inclinou um pouco o corpo aqui, do meio um voleio assim, então ajuda. Porque se ela vem, principalmente, se vem num gramado, né, no Morumbi da vida, sabe, em gramados assim que estão perfeitos, aí tudo bem. Mas oscila um pouco o gramado. Então ela veio assim e ela deu um kick antes e ficou na altura perfeita para ele bater na bola. Sabe que Foi perfeito. o Capita, meu grande, saudoso amigo, grande Capita, dizia que o golaço, o quarto do Brasil contra a quicadinha Itália, foi que a quicadinha foi fundamental, que o Pelé toca, a bola bate no morrinho, ganha. Ele falou, pô, aquela quicadinha me ajudou demais. Eu tenho muita saudade de Pra Capita dar também, aquela- que foi ele que me chamou no banco de Verdade, reserva, com um cara. garoto ainda que tinha 2001. recém-completado 18 anos, ele não sabia nem meu nome, eu falei, vem garoto. E eu tinha a oportunidade de entrar e tirar o Flamengo da Série B. e Inter, né? Flamengo e Inter lá em Juiz de Fora. É que os saudoso Capita. os gramados daquela época da Copa de 70 não tinha gramado que a bola rolasse. Todo Exatamente, gramado a bola dava uma exatamente. quicadinha. Aquela quicadinha foi Hoje perfeita. em dia... Agora, o René contou o bastidor dessa jogada ensaiada. Era para ela ter acontecido em outro jogo. Dá uma olhada. É uma jogada ensaiada. Na verdade, ela não foi ensaiada para esse jogo. Foi uma jogada ensaiada para o Nova Iguaçu, que a jogada era o Lúcio batendo pro Ganso, né? E o Carlos sempre deixa aberto, ele fala, René, tem essa jogada ensaiada, mas se na hora você vê com os meninos que tem que fazer outra jogada, você pode fazer. Essa jogada tinha sido uma jogada trabalhada contra o Nova Iguaçu, não tinha dado certo. Acho que o Ganso até chutou, mas o cara tirou. E quando eu fui bater o escanteio, ele estava com a mãozinha aqui, eu olhei. Tava difícil da bola passar, mas eu falei, cara, ele tá confiante, eu vou tocar nele. Mas foi mais na hora ali, ele pediu a bola e eu lembrei dessa jogada da nossa estreia. E graças a Deus foi muito feliz ali no chute. O baixinho é craque. Qualquer bola que der nele, ele conserta, pode chegar ruim ou boa, ele faz a escolha certa. Indiscutivelmente, o melhor do Arana, que ele já mostrou na vida dele, é melhor que o melhor do René, indiscutivelmente. Só que para o Arana ser titular hoje, ele vai ter que jogar mais do que o René joga hoje. Assim, e são dois jogadores que A entregam... tendência é que isso aconteça, mas eu prefiro esperar para ver isso acontecer ainda na prática. E que são dois laterais que têm características e valências completamente diferentes, né? O René... E aí pode ser que vá acabar variando de adversário para adversário, porque o René te entrega uma proteção e uma estabilidade defensiva, uma qualidade de saída de bola ali, que o Arana não vai te entregar. Assim como o René também não vai entregar exatamente um apoio o tempo todo, uma construção, uma qualidade ali no campo de ataque, finalização, de pisar o tempo todo na área, que o René não vai te entregar. Então, assim, vai depender muito do que o Zubeldia vai trabalhar de plano de jogo após jogo. O que eu achei muito interessante ali dessa entrevista do René, dois aspectos. Primeiro, a importância absurda que a bola parada vem tomando cada vez mais, temporada a temporada, no futebol mundial.
A gente vê, por exemplo, os jogos do Arsenal, que hoje talvez seja a equipe que melhor trabalha bola parada no mundo, e como que as comissões técnicas cada vez mais têm profissionais especializados na bola parada. E uma dentro, o cara que é encarregado da bola parada do Arsenal, ele trabalhava, se não me engano, no Manchester City. Sim, foi... E não foram... o pessoal não vai usar muito você aqui. Aí o treinador foi lá e levou ele, porque já tinha trabalhado quando era auxiliar do Guardiola, levou ele para lá e agora concordo com você. É a melhor bola parada hoje do mundo, para mim, é o Arsenal, sem dúvida. E o segundo ponto, que é algo que muito se critica, né? Até os jogadores, a galera mais antiga, fala que é com relação à autonomia dos jogadores em campo, que está tudo cada vez mais engessado, de jogador só fazer exatamente o que o treinador pede. Ali foi uma jogada ensaiada para uma outra partida, para uma outra situação de jogo, e a percepção rápida ali dos jogadores, exatamente. A autonomia dos jogadores em campo de terem percebido que aquela jogada ensaiada para uma outra partida poderia funcionar e poderia ser determinante, como foi para uma vitória do Fluminense numa estreia de Campeonato Brasileiro. Só sobre o René rapidinho. René é um jogador que ele, ao longo da carreira dele, ele foi o melhor lateral, por exemplo, do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo em 2018. Isso aconteceu. Só que mesmo quando o Felipe Luiz chegou ao Flamengo, ele foi importante em diversos jogos, né? Ele tem participações ali em 19 no Flamengo que são fundamentais. Em partidas ele é um lateral bem correto, né? Muito. Assim, ele não pode ter muito brilho, mas ele é correto. Raramente ele vai cometer uma falha que vai te comprometer um jogo, assim. Muito raro. O Arana é um jogador de um brilho muito superior ao que o René já teve na carreira. Só o que eu quis dizer é que para jogar hoje, ele tem que ser superior hoje ao René. É isso aí. Vamos esperar um pouquinho. O René é um jogador que tem uma carreira subestimada pelo que sempre entregou nos clubes por onde passou. E eu tenho até uma teoria com relação a uma questão cultural do futebol brasileiro. A gente, por ter se acostumado a ter sempre laterais ofensivos, laterais que sempre faziam gols, que chegaram sempre, a gente tem dificuldade de reconhecer o lateral que atua de maneira mais defensiva, que é mais correto e defensivo, que te entrega outras valências, como a gente discutiu aqui. Felipe Luiz, por exemplo, durante muito tempo de seleção brasileira, muita gente não qualificava o Felipe Luiz como um lateral de altíssimo nível. Sim, mas aí também é de um outro patamar, né? Não, sim, mas é isso que eu tô falando, assim, a observação dele, o Felipe Luiz, a gente só foi olhar e falar assim, pô, é um craque de bola, quando ele veio aqui pro Flamengo. O Ancelotti foi lá, no Maracanã ontem, e eu queria aproveitar, primeiro assim, treinador da seleção, foi ver quem? Tem que estar no estádio, cara, né? Foi ver jogo, né? Foi listar alguém ou apagar alguém da lista? Mas eu queria destacar uma questão do público. Eu estava elogiando tanto o Fluminense como mandante. Vocês acham que eu estou sendo muito exigente ao dizer que esse Fluminense pode levar mais gente ao estádio? Ontem, por exemplo, tinha 22.986 pessoas presentes. Acho que pode. Pode levar mais gente, né? Eu não só acho que pode, como deve. Principalmente depois do que aconteceu no Fla-Flu. Quando o Fluminense ganha o Flamengo, acho que isso aí tem que abrir portas, tem que fazer com que tem que gerar uma mobilização para que a torcida do Fluminense enche o estádio. Eu sei que os padrões do Fluminense não é um público ruim, eu sei disso, mas eu acho que esse time semifinalista de Copa do Mundo... O histórico que você citou está escrito ali, mano. Exato, eu acho que esse time pode levar mais gente com a palavra diretoria para criar soluções para que isso aconteça. Olhando para o lado derrotado, vamos ouvir o Luiz Castro depois da sua estreia pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro. Então é isso, rapaziada. A gente viu aqui um pouco do que foi falado. Concordo com a questão da torcida. Realmente a torcida tem que comparecer mais. Mas pelo Flamengo não. Ganhar Fla-Flu é normal. A gente sabe que é algo normal, recorrente. Estranho é quando perde Fla-Flu. Então, é isso. Não se esquece de dar o like, se inscrever no canal. E é isso.